tudo para mim é processo. A maneira como eu penso, a maneira como eu tomo uma decisão, a maneira como eu me relaciono, a maneira como eu desenho as coisas que eu vou fazer, tudo é processo. Porque todas as competências que nós temos, elas precisam ser norteadas pelo uso da inteligência artificial e potencializadas também. Atendimento ao cliente, um chatbot. Legal, isso é importante, sensacional. O que tem de IA para contratação? Tá bom, mas é muito mais do que isso. Todos os fluxos dos nossos processos precisam ser redesenhados agora, considerando a possibilidade de uso da IA. Você precisa entender, trabalhar com IA, você precisa escutar a inteligência de quem? A sua. Como eu vinculo a minha inteligência com a inteligência artificial. Aí você vai ter um resultado diferenciado demais. Não é mais um modelo antigo. Não se trata de implementar a IA numa área, se trata de usar a IA, de expandir a competência daquilo que eu faço usando a inteligência artificial para todas as áreas, sem exceção, todos os processos. Bem-vindos a mais um Pode Multiplicar, e hoje a gente vai multiplicar mesmo porque quando a gente fala em crescente, em multiplicar, a gente tem que ter processos. E hoje o assunto aqui é processos e inteligência artificial. Adriano Couto, muito bem-vindo. Estar com você aqui novamente, hein, Chico? Show. E aqui, ó, gente, o Adriano só não é um black belt, mas como um formador de black belts, né? Já formei bastante, viu? Muita experiência em processos aí. Conta um pouco sua experiência fora do Brasil também que você teve aí quando a gente fala em processos, Adriano, o pessoal te conhecer. Legal. Primeiramente, mais uma vez, prazer estar aqui com vocês, junto com vocês, falando aí desse tema sensacional, Chico. Processos. Eu digo, Chico, né? Eu vou falar um pouquinho da experiência, mas eu gosto de definir processo. Como eu penso o processo? Eu olho para a nossa vida, para o nosso lado, Chico, e tudo para mim é processo. A maneira como eu penso, a maneira como eu tomo uma decisão, a maneira como eu me relaciono, a maneira como eu desenho as coisas que eu vou fazer, tudo é processo. E quando você pensa em processo, o que é o processo? São etapas daquilo que você faz. E a mágica do processo é você ter clareza de quais são as etapas e o que você pode, que é frágil nessa etapa, o que pode ser melhorado nessa etapa, o que pode ser aprimorado nessa etapa. Esse vem uma série de ferramentas e técnicas. Mas quando você pensa em etapas, segmenta o que você faz em partes, fica mais fácil de você fazer melhoria. Isso é entender o processo. Entender o processo é entender as partes e desenhar como elas podem ser feitas da melhor forma possível. Para mim é simples assim. E quando eu deparei com essa área de processo, eu fiquei realmente encantado. Onde eu me especializei? Me especializei na Coreia, Chico. Na LG Electronics, no Learning Center da Coreia. Eu treinava lá, me especializava e informava as pessoas no Brasil sobre aplicação de processos, Lean Six Sigma, Lean Manufacturing, Kaizen e outras metodologias que nós aplicávamos na LG. Então, me especializei, foi em 2000, 2003, entre 2000 e 2003 que eu fiz essas especializações. E, cara, de lá para cá, sempre trabalhando com processo. E aí, né, foi onde depois eu acabei entrando na parte cultural também, Chico, né, só com a sua área, que quando você vai trabalhar com processo, você enfrenta sempre as crenças das pessoas, né? Os paradigmas, não vai dar certo, aqui sempre funcionou assim, aquela coisa toda. Aí acabei me especializando também na questão de cultura. Mas falando de processo, me especializei. Eu gosto muito da questão estatística, de números. Mas qual a relação de processo com estatística? Você mapeia um processo, você precisa saber os indicadores das partes. Também me especializei na área de indicadores. E aí vem a metodologia Six Sigma, que é definir um problema, medir o problema, medir as causas do problema, fazer análise dessas causas, definir o melhor momento de melhoria, que é o DMAIC, né? Definir o melhor momento de melhoria e aí, por fim, controlar. Eu vejo o processo dessa forma. Perfeito. E aí, Adriano, você se tornou agora um especialista em inteligência artificial, né? E a minha pergunta, da qual eu já tive esse sentimento no passado, vamos deixar o processo para um outro momento, que agora a gente está muito no apuro aqui, não vai dar tempo. Já escutou alguma coisa assim? Acho que sim, Chico. Acho que já escutei isso sim. E verdadeiramente, né? O quanto que a IA pode ajudar a implantar, construir os processos nas empresas? Chico, de todas as áreas que eu vi que tem um impacto gigantesco, eu acho que a área de processo é surreal, o impacto que a IA tem. O que consiste em entender o processo? Vamos pensar que eu tenho que ter um processo desenhado. Então, você contrata um analista, um especialista em mapeamento de processo, para ele fazer isso para você e definir lá todas as etapas, como desenhar, as melhores práticas, indicadores, pontos críticos, itens críticos para o processo, enfim, tem todo um desenho, né, para se fazer isso. Vou descrever bem simples como a IA pode ajudar. Primeiro, para mapear um processo, você precisa captar informações. Eu sou um especialista, vou entrar na sua área e vou entender como funciona a sua área.
Tá, como eu faço isso hoje? Tomo nota, faço as reuniões, façamos as atas, escuto, faço entrevistas, faço formulários de pesquisa e mando para os colaboradores responder. Então eu começo a coletar a informação da operação. Esse é um passo. Como eu posso fazer isso hoje? Hoje eu tenho tecnologia que eu posso gravar as reuniões. Então eu gravo uma reunião de uma entrevista que eu faço com você, por exemplo. A reunião fica gravada. Eu posso filmar o processo. Eu estou falando meios de captar a informação sobre o processo. Entrevista, formulário, um Google Forms, como é que é? O Forms da própria Microsoft. Mandei lá, fiz uns formulários, você respondeu essas pesquisas, fizemos uma entrevista, gravei a reunião e fui na área e filmei. Bom, 3 metodologias muito interessantes de capturar de processo. Agora eu tenho as informações de qual é o processo. E acrescenta os documentos que você tem sobre o processo, se você tiver. Então aqui eu já tenho uma bagagem grande de informações sobre o seu processo. Se estiver faltando alguma coisa, capta um pouco mais. Primeiro passo, fiz tudo com tecnologia. Formulário no Google Forms, reuniões transcritas, gravadas e filmagem. Informação tudo consolidada, não tomei nota de nada, Chico. Primeiro passo. Segundo passo, fala para IA, lê essas informações. Chico, só aqui já o ganho... Nossa, demais. É absurdo. Porque lê essas informações e fala para ela. Depois que ela lê as informações, eu construo o que eu quiser com ela. Monto o fluxo do processo para mim. Então, Chico, quanto tempo eu já não ganhei para fazer isso? É um novo mundo isso para o processo. Monto o fluxo do processo as is. Como é? Tá lá montado. Agora eu falo para ela. Agora, fundamentar as melhores práticas internacionais de processo da indústria que a gente vai falando, vamos supor que seja uma indústria têxtil. Da indústria têxtil, trace para mim como seria um processo benchmark para essa área. Redesenhe o fluxo do processo para mim com as melhorias. Vamos supor que seja no varejo, uma área de vendas. Atuações no varejo hoje, avaliando as tendências de mercado, de atendimento ao consumidor, mapeando o perfil do meu cliente, que é a classe D, que compra tais coisas, o produto é esse, faça o fluxo do processo adequado de abordagem de vendas. Então eu consigo não só captar as informações de uma forma diferente, consigo desenhar o processo de uma forma que ele é, do as-is, e consigo, com a inteligência da inteligência artificial, aplicar as melhores práticas internacionais de desenho para aquele processo. Em questões de minutos. É um outro mundo. Você sabe que, você falou na questão de minutos, eu estava na implantação de processos de um setor aqui dentro, uns 2 meses já, e com a criação sempre tem esse desafio, e na última imersão de processos com o IA, a gente fez uma atividade na prática com o fluxo por final, que eu não sabia que você ia colocar a parte do fluxo, e no total deu uns 35 minutos, algo que eu estava fazendo há 2 meses. É muito louco. É surreal. E ficou, obviamente, muito melhor do que esses 2 meses que eu estava atrás, né? Como que o empresário mesmo, quem está na tomada de decisão lá, pode enxergar isso como benefício no dia a dia dele? Um dos grandes desafios que nós vemos nas empresas sempre foi ter clareza dos processos. Para uma gestão de alta performance, você precisa ter a direção da empresa, aquilo que você quer buscar, os seus resultados de faturamento, de objetivos, o primeiro planejamento estratégico. Quando você desenha um plano estratégico, você precisa ter processos que atendam aquele plano. Certo. E para que esses processos estejam bem desenhados e estruturados, que aí é onde pecamos, nós não temos os processos desenhados, ou desenhamos algo que é para ter um documento parado, né, que às vezes a pessoa não lê. Então, a primeira etapa eu tenho que desenhar isso tudo. O empresário precisa entender que a IA é a ferramenta para ele desenhar isso com uma velocidade extraordinária de melhores práticas, de novo. Está desenhado. Primeiro passo do processo. O segundo passo do processo, eu tenho que ter pessoas capacitadas. Se eu tenho um processo bem desenhado, bem estruturado, eu posso treinar IA para capacitar as pessoas, Chico. Nossa então eu tenho o Senhora. processo de capacitação inovador. Que agora a IA capacita a pessoa naquele processo que está desenhado. Eu tenho um bom documento, tenho uma boa estrutura, eu tenho uma boa base de conhecimento. Então agora eu posso capacitar as pessoas. Feito isso, eu tenho um processo bem desenhado, pessoas capacitadas, vou para a performance. A performance é em tempo real, como acompanhamento das pessoas, acompanhamento dos indicadores. A IA, que desenhou o processo, que estruturou segundo o seu planejamento estratégico, capacitou as pessoas, ela também pode monitorar as pessoas e dar suporte, feedback contínuo para as pessoas dentro daquele processo. Então eu tenho que criar um metaprocesso. O que é um metaprocesso? Um processo acima, um processo que cuide de todos esses subprocessos. Macro, né? Ou seja, vamos lá, você falou processos, pessoas e escala no final. Boa escala. Show. Eu consigo, com a IA, monitorar tudo isso, estruturar de uma forma diferente que poucas pessoas estão vendo como fazer ainda. Então, é muito maior do que isso.
Nós conseguimos fazer todo esse processo. Além do que, nas etapas do processo, uma coisa que a gente sempre usa é RPA, que é a questão de automação. E uma coisa que não caiu a ficha ainda, pensemos que cada etapa de cada processo que eu faço em cada área, processo de seleção e contratação, processo de treinamento, processo de análise de qualidade, processo de monitoramento da produção, processo de tomada de decisão, processo de construção de relatórios, processo de análise de dados, enfim. Vendas, RH. Processo de vendas, qualquer processo, Chico, tem várias etapas. Cada etapa dessa, a IA pode atuar no processo. Uhum. Já saímos do desenho do processo, estamos falando da inovação dos processos. Que é uma coisa que as pessoas não estão falando tanto ainda. As pessoas estão pensando ainda, processo de atendimento ao cliente, põe um chatbot. Legal, isso é importante, sensacional, tá ótimo. Processo, o que tem de IA para contratação? Tá bom, mas é muito mais do que isso. Todos os fluxos dos nossos processos precisam ser redesenhados agora, considerando a possibilidade de uso da IA. E quando eu falo uso da IA, Chico, não é colocar a tecnologia para trabalhar. Às vezes é o gerente de RH usando a IA para fazer aquela etapa do processo. Minha empresa não tem condição de investir num fluxo de contratação e seleção com IA. Pega um chat GPT, um Gemini da vida, fala para o seu gerente jogar os currículos e fazer uma análise. Gerar uma entrevista de desligamento mais adequada, gerar uma análise de perfil mais adequada. Então, com a IA que você tem, você já pode dar um salto gigantesco. E depois você vai vendo se você faz automação, como eu estou falando, em cada etapa do processo, ou algo mais robusto. Mas o fato é, o desenho de processo, Chico, nunca passou pelo momento que nós estamos passando. Hoje eu estava falando com o Caetano, vendo quando ele estava me trazendo para cá, e nós estávamos comentando da inovação que é a IA dentro de cada etapa. Que as pessoas têm que estar abertas às possibilidades que a IA pode ter para contribuir em cada etapa do processo, de cada realidade. É muito grande. E nós temos que, o empresário, eu diria que é questão de sobrevivência para o empresário, ele olhar para as etapas do processo e se perguntar, como eu posso fazer isso com a IA? Uhum. Não é qual IA eu posso usar, Chico. As pessoas estão fazendo a pergunta errada. Uhum. As pessoas estão muito fomentadas pelos influencers da internet. IA. São quantas IAs? Eu sei que você vai falar dezenas de milhares aí, mas mais ou menos, quantas IAs que nós temos hoje, só para todo mundo entender, tipo GPT, Gemini, Midjourney, são quantas milhares? Legal. Mais Olha, ou menos. Isso é uma pergunta interessante que as pessoas fazem. Quando você pensa em IA, você tem as IAs conversacionais, aquela que a gente troca ideia no chat. Uhum. Essa que tem no mercado, vamos supor que tem umas 10 mais famosas no Brasil hoje, que estão aqui rodando conosco. Então, vamos lá, 10. Só o que acontece? Dessas 10, surgem, aí sim, milhões de IAs. Aí você tem IA que captura imagem, você tem IA que faz processo de geração de imagem, mas essas IA têm na base delas as APIs que nós chamamos, certo? De um ChatGPT, de um Gemini, da Anthropic, que é o Claude AI. Entendi. Tem várias coisas. Aí você tem, como é que fala? Derivados dessas IAs. E também tem IAs específicas, trabalhadas, desenvolvidas para campos mais específicos, mais tecnológicos. Mas o que a gente está vendo, esse volume grande e massivo, partem dessas IAs como espinha dorsal, que geram outras através de uso de API que vão fazendo. Fala de algumas ferramentas simples, ou melhor, simples, pode ser até simples, mas são populares, não é um pop, que tem usado na IA e tem funcionado de uma forma muito melhor do que se não tivesse, que você tem feito no dia a dia. No dia a dia, um exercício que eu tenho feito, uma tarefa que eu tenho feito, cara, geração de proposta. Tá. Eu faço geração de proposta, eu tenho um agente que faz para mim as propostas. Eu escuto, olha só, eu faço uma transcrição. Será que é bom falar isso para os clientes? Claro que é, você vai saber como é que eu faço, eu falo para os clientes, tô brincando. O que eu faço? Eu faço uma transcrição de reunião, faço uma reunião com você. A hora que sai a reunião, eu jogo para o agente e ele gera a proposta. Então, por exemplo, processo de proposta comercial, certo? São várias etapas. Faz a relação com o cliente, escuta o cliente, levanta as necessidades, faz o mapeamento de alinhamento com o seu produto, como você pode atender as necessidades do cliente e faz a proposta de acordo com aquilo que o cliente precisa. Vamos lá na prática. Então, você está fazendo uma reunião online, você já pega todo o transcrito, pega esse transcrito, joga para uma proposta. Para um agente que eu treinei para fazer proposta para mim. Esse agente, ele sabe qual é o meu negócio, sabe qual é os meus produtos, já tem as definições de como eu faço uma proposta. Eu falo, a proposta minha, o valor é assim, nunca faça isso, nunca faça aquilo. Eu deixo tudo definido já para ele. Ou seja, sou eu fazendo a proposta, só que eu faço um processo. E olha, Chico, agora ficou bem. As pessoas não estão querendo fazer isso. Quando eu for fazer um agente que monte proposta para mim, eu preciso treinar ele em como fazer isso. E treinar ele é processo. Eu preciso ter as etapas de como eu faço uma proposta. E isso as pessoas estão encontrando dificuldade. Como eu faço o que faço? As pessoas estão com muita dificuldade de desenhar o que elas fazem. E a IA precisa saber.
Então, quando eu ponho para ela exatamente o que eu faço, e aí melhorado, claro, segundo quando eu vou desenhar, eu desenho melhorado já, certo? O to be. Faço ali já aplicando. Eu deixo bem treinado a IA, é só pegar a transcrição, jogar para ele que ele monta a proposta no dia que eu quero. Sensacional. Eu ganho um tempo. Chico, Sensacional. terminar a reunião, tá ali a proposta. Eu tô falando uma coisa sem muita tecnologia, Chico. Sim, sim. Porque eu Sim. poderia fazer automatizado, eu poderia colocar uma automação onde o cliente faça, terminou, já vai automático para o ChatGPT, depois vai automático para o e-mail do cliente, ou para o meu e-mail para aprovar, para depois ir para o cliente. Eu poderia fazer esse processo mais automatizado. Por enquanto, não. Eu só criei um agente que faz para mim a proposta e já está pronto. Estava ganhando muito tempo. Para mim, está ótimo isso. Ou seja, né, anos atrás, para ter toda... não era tão democrático ter todos esses processos, muito menos com o IA. Hoje, a pessoa vem até a nossa imersão de processo com inteligência artificial, sai daqui fazendo com qualquer... usa ChatGPT ou outra de forma gratuita. Usa lá seu Exato. $20, sei lá, por mês, né? Na produção, dá um exemplo de um processo que você já tem experiência bastante na produção que funciona muito bem. Na produção, se diz linha de produção. Linha de produção. Linha de produção. Cara, você pode pegar... Vamos falar em coisas simples, tá, Chico? Para as pessoas verem que aí você pode fazer automações mais avançadas. Porque uma coisa que eu tenho que tentar trabalhar é que é quebrar essa perspectiva ou visão unifocal, eu diria, de quando você fala em produção ou fala em outras áreas, você já pensa na automatização e robotização. Tudo bem, isso tem bastante no mercado. Você chama uma empresa, ela vai fazer isso. Não, uma coisa que ele veio para o curso, veio para o treinamento, no outro dia ele pode aplicar. Excelente. Ele pode pegar o ChatGPT, Chico, no celular, ligar o celular aqui, ChatGPT, abrir o filmagem do GPT e conversar com o GPT no processo. E falar assim, ó, mapeia esse processo para mim. Me dá dicas de melhoria sobre esse processo. O filme, o vídeo do GPT, agora a tecnologia está me permitindo isso, as IAs, ele consegue gravar, não grava o vídeo GPT, mas ele filma e você interage em tempo real com ele. E em cada etapa do processo, você pode falar, o que você acha desse processo aqui, ChatGPT, nessa etapa? Ele vai falar, registra para mim, vamos para a próxima etapa. E vai conversando etapa por etapa do processo de produção, da linha de produção, com uma inteligência artificial, que é especialista no que ele quiser. Em qualquer processo de fabricação de carros, automóveis, no têxtil, na manteiga, no sabonete, em qualquer processo que você quiser. Então você filma e imediatamente, a hora que terminar a filmagem, junto com ele ali, não filmagem, a conversa com ele por vídeo, né? Se ele não grava o vídeo nesse momento. Você vai chegar no final da linha e falar, agora cria o processo para mim, cria um mapeamento, me dê ideias de melhoria, gere um relatório para mim, gere um material de treinamento para treinar as pessoas. Faça uma análise de causa raiz, Chico, uma das coisas mais desafiadoras em mapeamento de processos que eu sempre vi, eu não sei você, empresário, você que já teve experiência nisso, mas tenta pedir para sua equipe trazer uma análise de causa raiz, Chico. São sempre as mesmas coisas, com as mesmas ideias, o plano de melhoria sempre, você pede um plano de melhoria completo, a pessoa traz 1 ou 2 ações, é sempre repetitivo isso e não sai do lugar. Com a IA, você pode mapear o processo na hora e falar, faça uma lista de potenciais causas raízes para mim, causas raízes. Faz uma lista de 100 potenciais causas raízes, não uma. Prioriza as que são mais impactantes no processo. Então, é uma técnica que você vai usar simples, com ChatGPT e celular na mão. Aí eu falei do gravar do vídeo, dá para gravar o vídeo também, né? Você tem que usar uma outra IA, o Gemini. Você consegue jogar o vídeo, ele consegue... Esse é novo, hein, Chico? Pouca gente sabe disso, hein? Ó, esse eu não gostei nas imersões ainda também, Chico. Eu não sei se você pode gravar um vídeo agora, e IAs como o Gemini, o Queen, que é chinesa, gratuita. Você joga o vídeo lá dentro, ela transcreve o vídeo. Ah, mas eu tô vendo já, Adriano. Ela transcreve o vídeo, descreve as cenas do vídeo. Então, se você filma o processo, você pode falar assim, ó, liste para mim em blocos, numa tabela, as etapas do processo. Descreva para mim o que você, nas imagens, descreva pontos de melhoria só com o vídeo. Você joga o vídeo para ela, você gravou o vídeo, você joga o vídeo e ela vai transcrever para você, Chico. Vou dar um exemplo de processo de anúncio. Isso eu tenho feito com meus anúncios. O que eu faço agora? Nós temos o processo de copy. Né? Técnicas de abordagem, de comunicação para vendas, ou para persuasão das pessoas, persuasão não, a gente não faz persuasão, gente. Para encantamento da pessoa segundo o que a gente entrega. As técnicas que você usa de copy, eu consigo pegar um vídeo meu e falar assim, ó, para IA, analise os ganchos de fala, os ganchos visuais e os ganchos auditivos. Porque você não fazemos um vídeo assim? Sim. Nós fazemos o vídeo com voz, fala, fazemos o vídeo com as imagens que estamos colocando e também pomos aquele sonzinho de fundo. Né? Eu consigo, a IA faz uma análise dos ganchos para mim, em cada etapa. Faz uma análise da minha copy, da minha técnica de copyright no vídeo. E a IA vem e entrega para você, Chico.
Mapeamento de processo. Eu estou mapeando o processo de técnicas de marketing digital. E esse é um assunto importante, porque cada vez mais os clientes estão querendo ver o rosto dos empresários e os colaboradores também. Então, nós temos muitos clientes aqui com 2, 3 mil funcionários, eles não têm como fazer o onboarding de um novo colaborador, mas pode fazer um bom vídeo, um onboarding coletivo para que esse vídeo possa ser escalável dentro dos novos colaboradores. Sim, você tem né? muita... tá vendo? Processo de novo. Qual o processo de Pois onboarding? é. Qual o processo de onboarding? Como é que eu faço para customizar, para personalizar um onboard para a realidade daquele operador, para a realidade do cara de manutenção, para a realidade dos recursos humanos? Uma coisa é a cultura da empresa. Outra coisa é como transcrevo essa cultura para diferentes áreas. Então, podemos pensar até um processo usando IA. Você falando, já dá para fazer um processo desde o employer branding até a seleção, né, captação de currículos, depois vem para a seleção final, o que perguntar, quais critérios, e onboarding, integração, O que você fez agora? PDI. Você está mapeando o processo, Chico. PDI depois do final. Inclusive o PDI tá um espetáculo também, Tá um né? espetáculo. O que você está fazendo agora? Você está mapeando o processo que você fez. É. Eu peguei o processo pontual, você pegou o processo end-to-end, né? Que fala, né? Do Uhum. início ao final. Excelente, é isso. E eu olho todo esse processo. A IA pode me ajudar a desenhar todo esse processo end-to-end, de ponta a ponta. Pode me ajudar a identificar as etapas e pode trabalhar para mim nas etapas. Que é o que você fez. Pô, Adriano, dá para fazer assim, dá. Aí o céu é o limite. Sim. E tudo registrado, isso é importante. Tudo Depois até pode... Faça um e-book de seleção, faça um e-book de contratação. Vai para vendas, né? Porque anos atrás a gente contratava somente aquelas pessoas que já vinham com predisposição à venda, com perfil comportamental I elevado, e a gente sabe que mudou muito, principalmente quando indústrias fazem vendas mais técnicas. Sim. Hoje, por exemplo, em produtos personalizados, metal mecânico tem muito disso, né? Máquinas personalizadas. Exige uma venda técnica também. Então dá para fazer um processo de scripts, de perguntas para chegar a um produto final adequado e fazer uma proposta que daí entra na proposta que você fez com a IA hoje, né, para o seu negócio. Né? Vendas, um dos grandes desafios das vendas hoje é capacitar a equipe. Pelo volume, de novo, volume de coisas que nós temos, de informação que nós temos, de características do produto que está mudando tudo. Eu estou trabalhando com o ChatGPT e com outras IAs, Chico. Cara, eu tenho hora que eu abro o ChatGPT, mais uma mudança, mudou de novo. Aí eu vou lá, entender o produto ChatGPT. Não vendo o ChatGPT, mas vendo os resultados dele. E vendo não do ChatGPT, de IAs, né? Conversacionais. Então, preciso estar muito antenado nisso. E não é fácil esse volume de coisa que vai mudando o tempo todo. Os empresários passam por isso também, nos produtos que eles têm. Alguns produtos mudam muito. E capacitar a equipe com alta rotatividade é desafiador. Agora, se eu tiver um especialista no meu processo que mapeia isso para mim, que treina as pessoas sobre isso, quando um produto entra... Eu já trabalhei muito em call center, centrais de atendimento. Trabalhei auditando na América Latina. México, Venezuela, Colômbia, Brasil, Argentina. Eu viajava na América Latina auditando centrais de atendimento. Qual que era o desafio de um atendente? Agora com IA seria totalmente diferente. Eu dava treinamento de estatística aplicada para call center em gestão de monitoria, Chico, que é qualidade. A IA faz isso de uma forma... Aliás, a IA escuta a ligação e faz a pontuação. Nossa, não sei o que vai acontecer com o pessoal de monitoria, mas é fato. Se eu tenho áudio, eu tenho o áudio do atendente, tá lá conversando com o cliente. Eu transcrevo isso, a IA sabe transcrever o áudio, ela lê o áudio e dá a nota. Mapeia todas as pontuações do cliente, mapeia de milhões de atendimento, milhares de atendimento no mês, ela mapeia isso e dá uma pontuação precisa, não é amostragem mais. Porque em call center a gente mapeia por amostragem o processo. Porque não dá para mapear todos os atendimentos, todas as ligações. Com a IA eu consigo monitorar 100%. 100%. Deixei de se fazer a amostra. Eu tenho a realidade do meu processo. Olha que mudança disso gigantesca. Sim. E aí uma coisa que nós vimos em call center, que era desafiador, é a gestão de projetos. Quando vamos supor, a GM lança um produto novo, um carro novo. Só que até essa informação do carro chegar lá no atendente, demora. Porque sai o produto novo, até o produto novo, sai o manual, treinamento, treinar. Dentro da empresa é treinando rápido, mas fora da empresa, aquele atendente que vai escutar o cliente, chegar nesse cara é desafiador. Então demorava muito. Algumas empresas melhores, aí são empresas de benchmark, né? E tem outras empresas que demoram e chegava depois de 3 meses. Então chega, o produto está vendendo, já está na loja, o cliente já comprou, já quebrou, já está usando, liga para o call center não sabe atender. Com IA, isso acabou de novo. Eu consigo, a hora que lançar o manual do produto, descritivo do produto, eu lanço para IA, o atendente já tem em tempo real ali a resposta
para o cliente. Enquanto ele fala com o cliente, aí já pode vir dando resposta para ele, ele vai dando resposta para o cliente também, treinamento em tempo real. Treinamento em tempo real, atendimento em tempo real, Chico. Teve um cliente que saiu dessa imersão nossa de processos IA. Olha só o que ele fez. Ele não sei quantos prints que ele tirou lá do Reclame Aqui, das empresas que mais reclamações tinham. Sacada Ele legal. falou assim, Chico, peguei o que tinha. Legal. Não sei se foi 200, foi 500, foi 1.000, não sei. E daí colocou para IA. Coloque o que essas empresas têm em comum, ou quais as reclamações têm em comum. Aqui, daí colocou o número X, Y, Z, e coloca. Cria um processo para que meus clientes não tenham esse tipo de queixa. Falei, cara, sacada legal do cara. surreal. Sacada na Daí hora, ele encaminhou o e-book para mim em PDF. Eu tenho meu celular, isso é um presente. Ele mandou esse e-book para mim do processo que ele falou assim, cara, ele não era especialista em processo, nem IA, e fez. Falei, que 2 dias poderosos, né? Porque ele, não vou falar que ele salvou a empresa, mas certamente o time está sendo treinado para que não cometam o erro que as empresas que mais recebam reclamação estão cometendo. Então, eu não sei qual ferramenta que ele usou para criar esse processo em si, né? Mágico, de graça, uma informação ali colocada. É uma reinvenção do mercado, do modelo de trabalho, para todas as áreas. Nós estamos falando aqui de processo, já falamos em outros momentos, Chico, que é uma reinvenção. Tem que quebrar. Na LG, eu aprendi uma técnica que chamava Tear Down Design, TDR, que é quebrar e redesenhar. Nós estamos num momento social, momento de negócios, não social, social e de negócios, né? Tá tudo junto esse processo. De negócio que nós temos que quebrar o nosso negócio e redesenhar o nosso negócio. Eu vou dizer uma coisa aqui, Chico, depois eu não sei se nós vamos receber puxão de orelha aí, mas eu vou falar uma coisa que é fato na minha percepção. O empresário ele tem que aprender a contratar agora. Ele não pode mais contratar os modelos de consultoria, de mapeamento de processo ou de outras áreas, da mesma forma que ele contratava. Você está escutando esse podcast, e eu tô falando, nós estamos conversando, que a pessoa sai de uma imersão, e um cara que não é especialista em mapeamento de processo, ele tira uma foto, dá um print numa tela e fala para a IA, constrói o processo para mim. Se você contratar uma pessoa, uns analistas para mapear processo para você, eles virem, vão levar 3, 4 meses fazendo mapeamento, no momento do jeito tradicional, não faz mais sentido, Chico. Isso é muito sério. Entende? Nós não podemos mais... Treinamento, vocês da Multiplier estão inovando. Por quê? Vocês estão redesenhando todos os treinamentos de vocês. São uma empresa inovadora no mercado. Eu não tenho visto quem está fazendo isso. Eu conheço só vocês. E olha, eu conheço bastante empresa. Que você está fazendo o quê? Todos os treinamentos estão sendo incorporados com IA. Porque não faz sentido ensinar a pessoa e ter uma carga cognitiva altíssima para a pessoa se eu posso mostrar com a IA como ela faz isso mais rápido. Então, por que eu vou usar os outros modelos antigos? Nós estamos no momento que tem que dar uma pausa no modelo que nós temos de trabalho e repensar todos os nossos processos. Isso é muito sério, Chico. Eu não sei se eu consigo passar essa não sei se é angústia a palavra, como é que eu falo? Essa percepção minha que me corrói por dentro, que eu falo, cara, você é empresário, você tem que repensar. Senão você vai gastar dinheiro no lugar errado e a pessoa que fizer isso pode desenhar um processo que daqui a um mês já está fadado ao fracasso de novo, que tem que ser feito redesenhado novamente. Porque nós estamos num processo de mudança. Se você não fizer isso, o seu concorrente vai estar fazendo. Mais rápido, mais eficiente e mais barato. E mais barato. Isso é muito sério. Eu tenho consultores, eu tenho mentorado alguns consultores que eles vêm com um modelo de desenho, né, de diversas áreas. Mentor de mentor, tem um mentor de nutricionista que eu faço a mentoria, tem um mentor de educacional. Cara, essas pessoas que formam opinião, elas têm que redesenhar o modelo dela. Um mentor tem uma empresa que é sobre carreira, o processo de gestão de carreira, Chico, isso é muito sério. Por quê? Se uma empresa que direciona carreiras não está usando a inteligência artificial, ela está direcionando a carreira para um mercado, que nós falamos de futurologia num outro momento, que não está muito claro como vai ser daqui para frente. E eu vou desenhar uma carreira no meu modelo antigo, com profissões que já estão sendo, né, algumas profissões vão ser... quem que falou isso? Acho que foi não lembro quem falou agora. Acho que foi o Bill Gates que falou que médicos e advogados, uma grande parte do que eles fazem hoje de diagnóstico, análise, não vai ser feito mais daqui 5, 6 anos. Então tem muita coisa sendo redesenhada no modelo. Eu tenho que pensar esse modelo novo. Então, se eu contrato prestadores, eu preciso saber como esses prestadores vão trabalhar para mim para que eu possa entregar algo mais adequado ao mercado daqui para frente. O que você fazia na LG, e você fazia muito bem, lá na Coreia,
que se hoje você fizesse novamente, você faria com IA e de que você conseguiria fazer de um dia para o outro? Monitoramento de KPI. Em tempo real. Cálculos A estatísticos. gente está falando de coisa aqui tão simples e que o empresário, o gestor quer todos os dias, né? Monitoramento de KPI é real, não é? Para tomada de decisão. Ontem eu estava fazendo exercício com a IA, porque existe muito discurso que a IA vai gerar novas possibilidades, e realmente gera, mas nós temos que repensar também no modelo atual. Então, quando eu lembro do modelo atual, eu estava pensando numa área de MAS, por exemplo. Uma área que gera indicadores. E eu fiz um exercício lá com uma área, por exemplo, eu já trabalhei numa empresa nessa situação, dando consultoria para eles na área de indicadores. Eles tinham 14 pessoas, Chico, trabalhando na área de MAS. Para quem não conhece, a área de MAS gera os indicadores. Seria uma área de BI. Né? E eu olhei e falei, cara, mas esse modelo lá antigamente, como é que eu faria com a IA agora? Porque esses caras tiram da base de dados, processam os dados e organizam em dashboards, em relatórios, e mandam para áreas. Nossa, mas 14 pessoas, no call center realmente é grande. Normalmente tem bastante gente nessa área. São muitas diversidade de produtos e tudo mais, tem que fazer muitos dashboards. Então, nessa área, eu fiz uma simulação com a IA, 2 pessoas resolveriam, trabalhando com inteligência artificial. Uma redução absurda. E a qualidade desses relatórios, quando você pega essas áreas, normalmente elas não têm a inteligência, depende da empresa, mas normalmente ele faz o dashboard para você, gerente, tomar a decisão. Certo? Gera informação, dados consolidados, números, para você tomar a decisão. Isso muda também. Porque as áreas de BI, as áreas de informação agora, o processo de informações, elas não devem mandar mais só as informações, usando IA. Elas devem gerar as soluções. Porque se eu tenho acesso à base de dados, tenho acesso aos números, tenho acesso à realidade de mercado e outras informações, eu posso consolidar e passar para você, Chico, uma visão mais estratégica e não só de números, mas de ações possíveis, de cenários possíveis, de possibilidades para você tomar decisão com tudo já montado. Muda o jogo totalmente. As áreas de BI precisam ser redesenhadas também. Não devem ser áreas mais que mandam informação, mandam soluções a partir de agora com a IA. Isso é um redesenho de novo do modelo que nós temos atual. Novamente um processo sendo redesenhado. Percebe? Um pouquinho nós estamos conversando aqui, Chico, de qualquer coisa que nós falarmos dentro de uma corporação, nós temos que redesenhar novamente. Não é mais o modelo antigo. Não se trata de implementar a IA numa área, se trata de usar a IA, de expandir a competência daquilo que eu faço usando a inteligência artificial. Para todas as áreas, sem exceção. Todos os processos. Sem nenhuma exceção. Faz sentido, porque antecipa desafios de um time que está com o BI na mão, que muitas vezes eles podem tomar uma ação antes mesmo do líder direcionar uma ação. Sim, você muda muita coisa, mudou totalmente o jogo. Mudou totalmente o jogo. E é isso que as pessoas precisam entender, por isso que não vale a pena. Não é que não vale, corrige, Adriano. Não é que não vale a pena. Por isso que você não pode limitar o potencial do seu negócio tentando implementar a IA no ponto. E Adriano, vamos lá. Na indústria, seja no têxtil, no metal mecânico, no moveleiro, enfim, no varejo, tá lá o painelzão na parede, Scrum ou Kanban. Como fazer essa parte física que tá bruta lá? Eles querem continuar ainda no Scrum na parede. Como que pode ser implementado a IA mesmo lá no chão de fábrica? Cara, vamos supor o seguinte. Primeiro, eu gostaria de um painel eletrônico, né? Que a IA conversasse e fosse mudando automaticamente ali o processo. Mas vamos pensar de novo na realidade do dia a dia, com baixo investimento para você pegar e ter um resultado interessante. Você falou que o cliente tirou uma foto do Reclame Aqui. Cara, tira uma foto do dashboard. Porque é uma coisa simples. Tira uma foto do dashboard ali com Kanban. Eu fiz dessa já. Funciona. Faz para mim um plano. Já é um ganho. Chico, mas isso que o empresário precisa entender. Ele não precisa, nesse primeiro momento, eu até falo para não fazer, Chico. Porque a corporação, a empresa, não tem a inteligência de uso de IA ainda. O cara da linha tem que pegar o celularzinho dele, tirar uma foto ali e falar, gera um plano para mim de contingência, um plano estruturado, faz uma análise para mim aqui, me ajuda a discutir isso aqui. Esse, Chico, é um salto gigantesco já. Se uma empresa com 2.000 funcionários, né, vamos tirar aquele pessoal que fica na linha de produção mesmo, né, vamos excluir a galera que está ali no trabalho mesmo, pegar a liderança, os analistas e tudo mais. Se essa galera já estiver usando a inteligência artificial no celular e compartilhando essas coisas, você já tem um ganho extraordinário. Aí vão vir como é que fala? As objeções. Mas aí tem a coleta de dados, a estrutura, a proteção dos meus dados. Faz uma análise antes, faz uma estratégia de um processo disso, diz o que pode e o que não pode, estrutura, seja mais rápido.
Uma outra coisa que eu tenho falado que o processo de tomar decisão dentro das corporações, às vezes é importante a segurança dos dados, com certeza, tem que resguardar isso sim, mas nós precisamos definir o que são dados sensíveis, o que não são, até que ponto eu posso ser mais criterioso, até que ponto eu não preciso ser tão criterioso. Por quê, Chico? Uma coisa que eu tenho dito de processo de evolução, se você reparar, antigamente, nós tínhamos as grandes corporações multinacionais que vinham com a tecnologia. Até chegarem nós, meros mortais do lado de fora, demorava muito. Então você não tinha acesso a um pacote Office, por exemplo, era uma fortuna antigamente, lá atrás. Um computador, um PC. Né? Isso fazia com que as tecnologias, as inovações vinham das grandes corporações multinacionais. Hoje, Chico, isso inverteu muito o jogo. Você pode pesquisar, você é empresário, dá uma olhadinha. Dá só uma olhadinha. Quem está aplicando IA mais rápido? São as grandes corporações no dia a dia? Ou são os empreendedores aqui fora que estão gratuitos, que é massificado? E estão rápidos para fazer processo, rápidos para fazer uma série de coisas. A velocidade do pequeno empreendedor está se tornando muito mais... Já teve um movimento com as startups. Né? Isso amplificou agora, Chico. Não é só a startup que está mais rápida que as grandes corporações estão mais rápidas. Os empreendedores estão ficando mais rápidos. Eu falo porque eu tenho mentorados, eu tenho cerca de 30 mentorados hoje dentro de grandes corporações multinacionais. Não posso fazer isso, não está liberado isso. E ele faz do jeito antigo, lento, arcaico, todo burocrático para fazer, faz coisas que não precisava fazer e está lá. E multinacional, Chico. Com sistemas que os pequenos empresários, os grandes, médios empresários sonham em ter na empresa. Lá tem. Kanban, tudo automático. Feedback para o colaborador, dados completos do colaborador, desde a entrada dele, todos os dados dele, Chico. Você abre o sistema, tem tudo escrito lá. Processo de gestão de pessoas muito bem estruturado. As pessoas não sabem, não conseguem usar da forma que deveriam. Então, tá lento. E agora, com velocidade, com essa massificação da inteligência artificial, o uso gratuito que nós estamos colocando, tem muitas oportunidades, as pessoas não estão entendendo. Porque o líder da empresa, o CEO, ele está pensando naquele modelo. Qual o case? O senhor pergunta para mim o case de sucesso, eu fico doido. Case, pega o celular, abre o celular aí, faz uma pesquisa com o celular, esse é o case, está aqui na sua mão, ó. Você não precisa falar, a IBM, aí participa dessas feiras, cara, nada contra as feiras. É legal você ver no Vale do Silício, a IBM, aqui é o processador que fez uma tecnologia, é lindo fazer isso, é importante para a produção. Mas nós temos um mundo de oportunidades simples, rápidas, que as pessoas não estão aproveitando. Eu trago muito isso por um processo, vamos falar em vendas, né? Você pega lá a campanha da internet que torna um MQL, que torna um SQL, que tem a reunião agendada, que tem, depois da reunião agendada, um follow-up, e isso traz uma assertividade com script para cada etapa, para cada quebra de objeção, criada talvez em 15, 30 minutos, desde que a pessoa já tenha um manual de cultura. Se não tem um manual de cultura, você tem nós mesmos criamos um agente aqui dentro que em 30 minutos você cria o manual de cultura. Se você tem o seu posicionamento, que a gente tem um agente aqui que a gente compartilha para os nossos alunos, em 15 minutos você tem o seu posicionamento de marca. Se você não tem o seu cliente ideal, outro agente que a gente entrega para os nossos clientes, que em 15 minutos você tem... Agora imagina se colocar posicionamento, um manifesto, o seu cliente ideal, dentro de um script desse, dentro de um processo desse. Assertividade é surreal. E a gente está muito num jogo de qualitativo, quando se fala em vendas, do que quantitativo. É claro que o volume ele traz, né, ganhos enormes, sim, mas não adianta a gente escalar a coisa errada, né? A gente estava falando isso antes, né? Sim. E você arrumar a conversão antes de escalar é muito importante. Como que você enxerga esses processos rasos ainda em conteúdos para criação? Você percebe que as empresas conseguem fazer antes de ter, eu não tenho manual de cultura, eu não tenho meu manifesto, eu não tenho do cliente, eu tenho manual de abordagem ao cliente. Vai conseguir fazer isso com qual facilidade? O que você tem aplicado? Porque eu percebo assim, dentro da própria imersão que você faz aqui, sai com o dever de casa pronto. Ou melhor, o dever de casa é só aplicar, não é mais fazer a ferramenta. Já sai com o processo pronto, né? Uma das coisas que mais passamos no uso da inteligência artificial é a necessidade de uma base de dados. Um manual de cultura. As pessoas querem que o IA trabalhe para ela de uma forma customizada, mas para trabalhar customizado, você precisa passar a sua informação para IA. Então, é sempre um exercício que eu faço em todas as imersões de construir documentos.
Então, a gente começa a mostrar, lógico, não monta todo o documento para a pessoa, mas no exercício a gente mostra, ó, vamos fazer esse documento do seu processo, descritivo do seu processo. Como a IA pode te ajudar nisso? Você passa uma informação inicial para ela. Uma técnica, até vou compartilhar uma técnica, eu uso bastante. Olha, tenho essa situação, o processo é esse, de vendas. Meu processo de vendas é esse, meu cliente é esse. Me faça perguntas para me ajudar a criar um documento que represente essa minha abordagem toda. Então a IA faz as perguntas e você vai respondendo. Ela vai respondendo, não fala para ela criar o documento. Agora cria um índice desse documento para mim. Então o índice do documento vira um mapa de todo aquele documento que você precisa. Seja um mapa, um manual de cultura organizacional, seja uma abordagem de venda, um procedimento. Não fala para IA criar o documento, gente. Estou compartilhando técnica ainda, Chico. Vale a dica, né? Boa, lê demais. Um erro que as pessoas estão cometendo é cria um documento, cria um e-book, não faz isso. A IA tem uma janela de contexto, ela tem uma capacidade de entrega. Então, passa contexto para ela primeiro. Enriquece ela com texto, com documento que você tenha. Fala para ela, me faça mais perguntas com o objetivo de criar um documento. Deixa ela perguntar. Ela vai querer criar o documento de vocês. Fala, não cria documento ainda não. Treina ela primeiro. Isso aqui, Chico, uma horinha. Vamos falar um negócio profundo? Para você fazer esse índice aí, sei lá, 30 minutos. 30 minutos depois, você criou um índice bem, adquiriu, deu conhecimento para ela. Aí começa, pega a primeira parte, o primeiro capítulo. Agora cria o primeiro capítulo para mim. Ela cria um documento rico. Cria o segundo capítulo. Vai com calma. É um manual. Você demoraria meses para fazer antigamente. Sim. As pessoas estão ansiosas. Nossa, deixa eu ver o documento inteiro. Não, calma. Vai passo a passo. O processo de criação de um manual. Pega cada parte, ela vai entregar, você copia e cola no Word, você tem um manualzinho ali, ó. Engraçado que a gente está falando em 1 hora como se fosse muito tempo, né? E isso me traz muito mais alívio, porque significa que o processo com a IA, se tempo é desafiador para a gente, está falando em 1 hora é muito, o quanto de tempo que o processo com IA pode trazer para nós, né? Demais. Eu vou comentar aqui, Chico, nós falamos do CEO, que é um mentorado meu. Eu estou mentorando um CEO, na verdade ele está na nona sessão dele. Vai terminar, falta mais uma só. E nós chegamos num ponto que ele falou, Adriano, eu quero fazer algo diferente. Falei, vamos clonar as suas ideias, os seus conceitos. Chico, ele pegou, nós fizemos essa metodologia que eu acabei de falar, essa mesma metodologia. Ele pegou, nós criamos um índice numa sessão, um documento que seria para poder ajudá-lo a tomar a decisão. Ele passou 2 meses depois fazendo o documento, Chico. Nossa, Adriano, mas 2 meses? Nossa, quanto tempo? Chico, ele fez um documento falando das crenças dele, da opinião dele, de olhares de mercado, de ferramentas que ele usa, de conhecimento que ele usa. Ele dedicou 2 meses direto trabalhando. Então, eu achava nos tempos de intervalo dele, ele ia trabalhando. E nós fizemos algumas sessões lapidando um pouco mais o documento. Ao final, ele criou um agente especialista nele mesmo. Uau! Então, quando ele tem um cenário agora de tomada de decisão, ele joga lá dentro do agente. O cenário que ele tem, tem esse contexto. Ele joga um contexto, a situação é essa. O agente mapeia todas as crenças dele, a situação dele, e monta cenários de tomada de decisão segundo o que ele pensa. Está muito bem alinhado com o que ele pensa. Percebe? Não é a IA só dando sugestão. É a IA dando sugestão para a empresa dele, segundo as crenças dele, o modelo dele. E aí, nesse mesmo modelo que ela entrega 3 cenários para ele, um crítico, um conservador e um mais otimista, ela entrega também a ponderação contra a opinião dele. Faz um contraponto contra o que ele pensa. Só isso, Chico. Acelera demais a tomada de decisão dele, o processo de tomada de decisão dele. Ele dedicou um tempo, isso que as pessoas precisam entender. Ele dedicou um tempo para gerar inteligência para IA. Não fez um prompt. Não fez algo assim, me ajuda a tomar decisão. Porque se você pedir para ela vai montar. Monte 3 cenários para mim nessa situação. Não, ele lapidou, ele trabalhou com carinho. O resultado foi sensacional. Então ele dedicou um tempo, e isso é muito importante. Para eu gerar melhoria, Chico, no processo, eu preciso dedicar um tempo de estudo do processo e de redesenho dele, para depois eu ter a melhoria. As pessoas querem ter melhoria no processo, olhando o processo. Essa melhoria que você tem visual no processo, você fala, melhor aqui, melhor ali, ela é muito baixa no nível de alta performance. Ela é o primeiro nível, para quem não sabe, é o primeiro nível de melhoria. Ela é uma melhoria que qualquer pessoa, muitas pessoas podem fazer. Eu olho o processo, precisa pintar, precisa arrumar, precisa apertar o parafuso. Não precisa muito conhecimento para isso. Para você ir para níveis mais elevados, para chegar numa alta performance, é aquilo que é sutil. Aquilo que precisa ser feito de uma forma diferente. Existe ferramenta estatística, testes, agora deu branco aqui no coisa. Você tem que fazer um protótipo. Boa. Caramba, tem hora que o cara fala e trava. Faz um protótipo do processo, testa.
Tem um custo isso, tem um envolvimento isso. Agora, então, a IA é a mesma coisa. Eu preciso desenhar primeiro. Para algumas coisas, não para tudo, tá, Chico? Para algumas coisas, vale a pena investir um tempo de desenho, de treinamento dela, de passar uma base de conteúdo, um manual bem rico para ela. Então, nesse caso, ele demorou 2 meses. Alguns casos, demora 1 hora. Depende da complexidade daquilo que você quer construir. Mas se você passa uma boa base para ela, você tem um resultado extraordinário. É um investimento, né? É investimento. Que vale a pena. O ROI é importante, porque muito se fala agora no encantamento que a Selic está alta. E a gente fala em 14% como uma 8ª maravilha do mundo, mas isso aí dá muito mais do que 14% ao ano, né? Muito mais, cara. Muito mais. É absurdo o ganho. E eu compartilho, porque o que você acabou de falar, quando você chega numa alta performance, é a sutileza que traz os resultados, porque, claro, né, ali o básico bem feito já está rodando muito bem. E teve um cliente com mais de 1.000 colaboradores, já é um cliente que é uma empresa renomada no Brasil inteiro, admirada, os processos já rodam bem, tem líderes em todas as áreas. E ele estava no evento de processos, estruturação de processos com IA, e no primeiro dia, no final, no happy hour, eu perguntei, poxa, e aí, como que está sendo para você o conteúdo? Porque ele é uma pessoa já expert, nível intelectual altíssimo, boa experiência em IA, e ele já tem feito aí mais de, acho que entre 7 e 8 imersões conosco. Ele falou, olha, Chico, está entre as 2, 3 melhores que eu já fiz aqui com vocês. Legal, porque o meu medo, às vezes, é o empresário achar que quando fala em processos é somente para o analista, é somente para quem está lá na operação. E, de fato, me surpreendeu muito pelo primeiro dia, nem passou o segundo. Hoje ele é Encantamento, um dos embaixadores dessa imersão, né? Então, quão importante, né, o empresário, o CEO, o gestor, ter conhecimento dos processos e, melhor do que isso, de melhorar os processos que já tem com a IA. Eu acho que a grande contribuição da imersão para o empresário é ele abrir a visão de como os processos precisam ser redesenhados, ser quebrados e redesenhados de uma nova forma. Acho que muitos empresários que vieram na imersão, eles saíram com essa visão. Cara, eu preciso redesenhar os meus processos, porque é muito mais amplo que simplesmente mapear processos e desenhar processos. Olha só que interessante. E nessa mesma imersão tinha especialista em processo. Verdade. E saíram daqui, Chico, um se tornou, tá lá mandando mensagem, sempre conversando comigo. Ele fala, Adriano do céu, ele começou a fazer uma pós em processo com IA, ele montou um blog, tá comendo a IA, porque ele falou, não sei como eu trabalhava antes da IA. Olha que visão legal. E o empresário, ele precisa saber que esses profissionais precisam ser reestruturados, redesenhados. Se o empresário não sabe disso, vai cometer o erro que nós falamos, Chico. Ele vai contratar pessoas erradas. Ele vai contratar consultorias erradas, modelos errados, porque ele não está entendendo o mercado. Não é uma tecnologia de implementação. É o jeito de se fazer as coisas que precisa mudar no processo. E a imersão proporciona essa visão para o empresário muito mais holística, eu diria, muito mais macro, que eles não estão tendo. Por quê? Porque não conhece o potencial da IA, não entende. Ou pensa que é uma tecnologia. Por isso a imersão com o processo realmente abre essas possibilidades, esse leque. Pega a inteligência dele, não precisa muito. Esses caras estão onde estão porque tem um pensamento diferenciado e ele vai simplesmente enxergar de uma forma diferente. É isso que ele precisa, enxergar. Sensacional. Senhoras e senhores, Adriano Couto, valeu, Chico. Muito obrigado pela tua contribuição. Imenso. Se você de fato quer se aprofundar mais, redesenhar seus processos, redesenhar-se. Parafraseando o Adriano aqui, esteja presente na nossa imersão e também traga o seu time, que é super importante, né, sobre gestão e estruturação de processos com inteligência artificial. Obrigado, Adriano. É um prazer, Chico. Obrigado a todos vocês. Se fez sentido para você esse conteúdo, compartilha com outros empresários, outros gestores e outros líderes e traga esse benefício para dentro da sua empresa. Tchau. Obrigado. Valeu.